Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Quinta-feira é dia do nosso No Divã da Rede com o Dr. Egnaldo Pinheiro. Como você sabe, toda quinta-feira a gente sempre está nesse bate-papo aqui com o nosso psicólogo Egnaldo Pinheiro. Bom dia, doutor, tudo bem? Tudo em paz? Bom dia, pastor Elber, bom dia a todo este povo maravilhoso que está conosco aí. Tudo em paz, graças a Deus. Mas muito bem. E hoje, doutor Egnaldo, hoje nós vamos estar falando sobre... Hoje estaremos falando, aproveitando, né, aquela dica no último encontro nosso aí, alguns encontros, né, sobre a fibromialgia. Sim. E aí falaremos um pouquinho sobre a pessoa que já tem um diagnóstico de fibromialgia e também a que tem o diagnóstico de lúpus, né? Olha que só. é uma outra doença, sendo que a gente vai diferenciar um pouco o que é fibromialgia e o que é lúpus, só de uma forma bem geral, e trabalhar a questão de o que acaba acontecendo do emocional dessas pessoas, né? Então, eu aproveitei bem aquela dica sua aí, né, quando falou sobre um familiar seu que teve fibromialgia, né? E aí eu achei interessante, falar como que a questão psicológica é afetada quando a gente tem um diagnóstico, e dependendo desse diagnóstico, como lidar com ele, né? Sim. Então, a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre essas questões no dia de hoje, nesta manhã. Maravilha. Então o senhor já pode fazer aí a introdução, né? Para a gente começar então a tirar algumas dúvidas e as curiosidades também que nós temos a respeito dessa doença que, infelizmente, quem diz que já passou ou está passando é bastante penosa, né? É algo terrível. Mas eu queria que o senhor fizesse já a introdução ao assunto, por favor. Então, pastor, quando a gente fala da fibromialgia, uma das coisas importantes quando a gente vai para as pesquisas e observa que é tudo clínico, né? A primeira parte que a gente vai observando, tanto a fibromialgia quanto o lúpus, são diagnósticos clínicos, né? Então, a partir do momento que a pessoa já está diagnosticada com essa doença, vamos colocar bem claro que a fibromialgia ela é contada como uma síndrome, ela é observada como uma síndrome que causa dor, né? E é uma questão reumatológica, uma doença reumatológica, tem relação com outros sintomas. Então, é importante observar isso, que é aquelas dores que a pessoa vai sentindo, mas tem tratamento para os quadros de dor, de cansaço, de depressão, que aí já entra a questão psicológica, né, emocional, depressão, ansiedade, aquelas alterações que vai acontecendo no corpo. Então, é importante observar isso. E já o lúpus, é uma doença que é autoimune, né? Ela está na questão da doença autoimune, e também, tanto fibromialgia quanto lúpus não são contagiosos, tá? A gente vê um índice maior no sexo feminino, nas mulheres, mas todos os dois têm tratamento, com a diferença que geralmente o pessoal pergunta, né? Mas a fibromialgia, ela pode matar a pessoa, pode levar à morte? Não. Ela tem tratamento, ela pode ser cuidada, ela pode ser, após diagnosticado, ser acompanhado, né, pelo médico, e também as partes, aqueles momentos que precisam ser cuidados pela questão emocional, que vai mexendo também. Já o lúpus, o risco é maior, sim, e o lúpus, ele, se não for cuidado, se não for tratado já, por ser uma doença autoimune, ela sim pode levar à questão do óbito. Então, precisa se tomar cuidado em relação a isso. Então, pensando na fibromialgia, que é uma doença reumatológica, está nos quadros da reumatologia, né? Ela não tem causas nem medicamentos, não se sabe, né? Totalmente esclarecidos. Então, a gente vai observar que, se tivesse como já diagnosticado ou soubesse a causa e os mecanismos ali, já seriam trabalhados para que a pessoa não tivesse, né, a fibromialgia. Mas
a pessoa que tem, ela acaba sendo sensível à dor. Aí vem aquela questão do sistema nervoso, né? Ela acaba sofrendo, né, com a questão dos problemas de nervo, medula, cérebro, então fazem que qualquer estímulo doloroso seja intenso. Ela sentiu dor e aquilo parece que é intenso. E qualquer pessoa que está sentindo dor, né, mexe com o emocional também. Imagina você, a pessoa que toda manhã ela já foi diagnosticada, ela está ali, precisa tratar, mas ela está naqueles momentos de crise. Então, qualquer momento, qualquer situação ali é muito doloroso, é difícil. Quando se fala do lúpus, que é uma doença autoimune, ela também traz dor, traz inchaço, né? Às vezes a pessoa não pode nem tocar no outro, então o tratamento, e a gente sabe que muitos que fazem o tratamento do lúpus usam muitos medicamentos com corticoide, e tudo isso daí vai afetando, pastor, emocionalmente. Então, quando a gente fala ali, eu estou sempre, vou estar ressaltando aqui, fibromialgia e lúpus, tá ok? E quando você observa o diagnóstico da fibromialgia, ele é essencialmente clínico, como o lúpus também, né? E aí vai olhando a história, né, do exame físico da pessoa. Eles vão excluindo, né, as outras causas e vai observando o que é a dor mais intensa, os sintomas, os demais sintomas. E o tratamento é multidisciplinar, né, que inclui os medicamentos, atividade física, acompanhamento psicológico e massagens também para fibromialgia. Sabe-se que ela não tem cura, mas o entendimento atual da doença leva que os medicamentos, a combinação de terapias, elas controlam os sintomas e restabelecem a qualidade de vida. Então, melhor é estar se cuidando, né? E, como eu disse, ela não leva à morte. Então, não tem cura, mas tem tratamento. E aí me chamou muita atenção, o que me fez levar a pesquisar mais sobre isso, também trabalhar com pessoas, quando a gente conversa com alguém que fala sobre um quadro de dor, né? Foi quando o pastor falou sobre o seu familiar que teve uma mudança de local, né? Mas aí se mudou a qualidade de vida, teve mais contatos com pessoas, se cuidou mais, fez o tratamento e hoje se vê livre dessa questão na sua vida, né? Então essas coisas são importantes, pastor. Muito bem. E doutor Ignaldo, no dia que eu falei sobre o exemplo, né, dessa parente minha que passou por essa situação, mas antes de eu ir para a primeira pergunta aí para o senhor, deixa eu só lembrar aqui os nossos ouvintes o seguinte. Primeiro, para os que estão chegando, toda quinta-feira nós temos esse bate-papo com o doutor Ignaldo a partir das 10 horas da manhã. Doutor Ignaldo, que é pastor e psicólogo, né, e está conosco aqui toda quinta-feira. E a outra situação é a seguinte: se você quiser, inclusive, que o doutor Ignaldo esteja falando, né, de algum tema, abordando algum tema aqui, né, que você gostaria de saber mais, de tirar dúvida, ter mais esclarecimento sobre o assunto, né, explanado por um profissional, então você pode enviar para a gente aqui através do nosso WhatsApp o assunto, e aí a gente passa para ele vai se dedicar aí, né, a se aprofundar mais e vem e traz para a gente, tirando aí todas as nossas dúvidas. E para o pessoal que está nos ouvindo também, quiser tirar também alguma dúvida a respeito do assunto do dia, ou seja, o de hoje, por exemplo, né, que ele vai estar aqui conversando com a gente sobre fibromialgia e lúpus. Então, se você tiver alguma dúvida e tal, você pode estar enviando para a gente também a tua pergunta através do 11 9 3003 0316, que é o WhatsApp aqui da rádio. Né? Se você estiver ouvindo a gente pelo aplicativo, lá tem um ícone do WhatsApp, é só clicar em cima e você manda a tua pergunta e no próximo programa ele vai estar respondendo aqui pra gente, tá bom? Então, esse era o comentário que eu queria fazer antes da pergunta. Mas o que eu estava dizendo, doutor Ignaldo, é o seguinte: essa minha parente, né, que passou por essa situação, e graças a Deus passou, né? Ela hoje está muito bem, não teve mais problema. E ela, quando tudo começou, né, ela disse que, claro, começou pelo fato de ela sentir-se solitária,
né? Apesar de ser casada, tudo e tal, né? Ela era casada e, enfim, lá e morava lá em Portugal e a família se dava muito bem com o maridão, né? E com a família do marido, apaixonada por ela e tal. Mas ela começou a sentir, né? Como se fosse uma solidão e tal. E isso desencadeou, e um comentário que ela fez, que eu lembrando aqui, conversando com ela disse o seguinte, que ela começou a perceber que ela estava como se fosse um início de uma depressão, né? Só que em uma certa ocasião, o marido, né, eles estavam conversando sobre alguém que apareceu na televisão ou discutiram esse assunto na televisão, sobre o assunto da depressão e tal, né? E aí ele reagiu, quando apareceu isso, ele reagiu muito pejorativamente, vamos dizer assim, a respeito disso, né? Como se fosse de quem não tivesse o que fazer, né? De gente que não tinha com que ocupar a cabeça, né? Por isso que tinha esse tipo de situação e tal. E aquilo gerou nela um bloqueio, até mesmo de ela poder se abrir com o marido o que estava acontecendo. E aquele negócio foi aumentando nela. E aí agora com as dores, né? Que ela começou a sentir, né? Porque a fibromialgia, inclusive, parece que é dores pelo corpo todo, é dor acho que não sei se é no osso, nos nervos, sei lá. É algo terrível, né? E isso foi aumentando, e ela disse que ela não tinha como chegar até o marido para poder conversar, né? E o início da fibromialgia, isso que eu queria que o senhor explicasse para a gente. Todo o início desta doença, ela começa então vamos dizer que uma depressão, o início de uma depressão, enfim, ou ela é sempre uma variação da depressão, é isso mesmo? Então, uma das coisas que a gente vai pesquisando e procura com os profissionais de saúde, principalmente, né, nessa área da reumatologia e tudo, uma das coisas que eles vão observando, e a gente vai encontrar em artigos também, que eles têm alguns caminhos para seguir, né? Então, por exemplo, uma dor por mais de 3 meses consecutivos, de seguida, né, em toda e qualquer parte do corpo. Isso já é um sintoma que eles vão começar a observar da fibromialgia, né? A presença de pontos dolorosos, o pastor falou aí, e é interessante porque tem uns que vão falar que sente a dor no osso, né? Parece que a dor está ali dentro do osso, como se estivesse fincando uma agulha, uma faca, algo semelhante. Então, aquela presença de pontos dolorosos na musculatura. E aí eles têm assim pré-estabelecido uns 18 pontos mais ou menos, né? Entra a questão da alteração do sono e a fadiga. Olha só, já vai mexendo com isso, que também entra quadros de depressão ou ansiedade, né? Vai alterando o hábito intestinal também, e as alterações cognitivas, como até a questão da falta da memória ou da concentração. Você está sentindo dor direto, começa a viver aquilo persistente. Então, são sintomas que vão sendo observados, né? E aí, como o pastor falou, tem a dor na cervical, no tórax, abdômen, no dorso, dor lombar, né? Mandíbula, às vezes, direita e esquerda, você vai sentir do lado direito, esquerdo, ombro. E aí começam a observar isso, e essa dor é uma dor persistente. Quando o pastor está falando sobre a questão pejorativa, e muitas pessoas têm dificuldades de expressar, né, de falar o que está sentindo, até mesmo porque é muito difícil para o ser humano ter uma crítica que não seja construtiva, né? Crítica é crítica, vai acabar, ele vai depender como que ele vai receber, né? E principalmente quando se fala das emoções. E imagina a pessoa tá falando que está sentindo dor, e assim, o outro não consegue entender, e dependendo do que está trabalhando hoje, já menos, não tem tanto essa questão, hoje já se fala melhor, já se entende melhor as questões emocionais, e sabem que elas afetam mesmo, e essa dor pode surgir no corpo, ela vai desencadear em algum lugar, e a gente observa isso, a pessoa está entrando num quadro depressivo, ela está no estresse, seja do trabalho, seja no relacionamento, está vivendo tudo isso, e ela pode sim ser diagnosticada com fibromialgia.
Uma das coisas que vai se observando, até mesmo porque os médicos vão fazendo todo aquele cuidado para poder trabalhar o diagnóstico, a gente não, tanto médico, psiquiatra, todos os profissionais de saúde não vão dando um diagnóstico já conclusivo, ele vai estar observando, vai cuidar, vai observar naquela anamnese a questão da família também, e vai poder trabalhar esses sintomas que estão surgindo. Então, a pessoa ela precisa estar atenta, porque ela vai ser medicada com anti-inflamatórios, antialérgicos, seja o médico passar ali que vai estar cuidando, e o acompanhamento com avaliação psiquiátrica, avaliação junto com um psicólogo ali trabalhando, acompanhando, para que ela possa lidar com as questões do sono, padrão do sono dela, que precisa que uma noite bem dormida descansa o organismo, né, e tira as dores. E muitas vezes a gente observa lá, até que a gente vai olhando ali qual é a posição que a pessoa está dormindo, como é que está o colchão, o que ele está sentindo. Então vai se trabalhar tudo isso daí, e o emocional dela principalmente. Mas para isso precisa verbalizar, precisa falar. Agora imagine você não tendo com quem falar ou procurar um profissional para poder falar. Vai ficar sofrendo de dor aí, né? Exatamente. Ela falou exatamente isso, né? Quando tudo começou, ela disse que ela sofreu demais porque ela tinha esse bloqueio em relação ao marido, né? E não conversava com outra pessoa e tal, né? Ou talvez com alguém que ela conversasse fosse algo muito superficial. Só que foi se agravando de tal forma, né? Que ela disse que teve uma hora que ela achava que ela estava ficando maluca mesmo, né? A dor faz isso muitas vezes. Exatamente. Mas assim, doutor Aguinaldo, ela é sempre, essa enfermidade, ela é sempre consequência de doença emocional mesmo? Ou não? Ou ela pode vir de uma outra forma, por outra razão? A questão emocional se encontra presente, né? O que a gente observa é que muitas vezes a pessoa não consegue dar conta que ela está entrando num estresse muito grande, tá? Ela está em busca dos seus sonhos. Pensa naquela pessoa que está em busca dos seus sonhos e coloca toda a sua energia emocional, física, toda ali naquele empreendimento. E não se dá conta que ela pode, pela fadiga, pelo cansaço, pelo estresse, começar a entrar num processo depressivo. Entrou num processo depressivo, o organismo vai responder em relação a isso, seja depressão ou ansiedade, né? Vamos lembrar que falamos algum tempo atrás, já bem no início, né? Que a depressão é justamente aquele angústia de você não ter realizado alguma coisa lá atrás que você não deu conta. E a ansiedade é aquela preocupação com aquilo que ainda não aconteceu. Vai acontecer. Então, a pessoa está vivendo aquele momento ali entre buscas e conquistas, e de repente ela começa a sentir, né? Não dorme direito, começa a ter esse problema e começa a ter os problemas reumatológicos. É lógico, por isso que a gente diz, quando a pessoa vem a um setting terapêutico, a gente pergunta se ela tem algum diagnóstico, se ela já passou por algum médico, se ela já fez toda a avaliação, como que está o check-up da saúde dela física, porque a gente encontra muitas dores e os médicos, nós já falamos também sobre isso um tempo, mas é bom lembrar, a pessoa vai, conversa com o médico, faz todos os exames e não tem problema nenhum, mas ela está sentindo dor. E aí aquela questão é a questão emocional, algo que já está ali. Então, assim, a questão emocional, a depressão ou a ansiedade, o estresse, ele vai afetar em muito, né? E por isso também que não vai se dando o diagnóstico já de imediato, você tem a fibromialgia. Não, vai se observar qual é o tempo daquela dor, porque se tem, ela vai ter que ser tratada. E se ela entrou nessa circunstância, ela vai ter que ser tratada. Pode melhorar a qualidade de vida? Pode. Como? Com medicamento, seguindo todos os seus exames e o check-up, e também o acompanhamento psiquiátrico e psicológico, tá? Vamos lembrando que a gente sempre fala do acompanhamento psiquiátrico, porque o psiquiatra vai fazer uma avaliação e vai medicar, vai dar um medicamento. O psicólogo vai conversar com você
e você pode chegar um momento que a pessoa vai fazer o desmame, vai deixar de usar os medicamentos psiquiátricos, se assim for autorizado e se for observado depois de diagnóstico, né? Porque a gente encontra muitas pessoas, pastor, que não querem, e é uma resistência mesmo de tomar medicamento, e acaba vivendo dificuldades emocionais e não consegue nem falar sobre isso, né? Então ela precisa trabalhar isso daí e ela precisa também aliviar aquela dor que está lá dentro, que precisa ser jogada para fora. Muito bem. E, doutor Ignaldo, aquela velha pergunta, tem idade para isso? Uma idade mínima para isso, não? Geralmente a gente observa mais quando a pessoa chega na fase mais adulta, né? Porque você vai encontrar, por exemplo, adolescente, hoje não se fala tanto, né? Mas eu lembro na minha adolescência, quando a gente reclamava de dor, falava que era dor do crescimento, né? Então a gente sabe assim que quando a pessoa está chegando numa faixa, a criança, naquelas transições, ela vai sentir uma certa dor porque o corpo está tomando uma nova forma, né? Mas isso não significa que ela não venha ter algum tipo de dor. E geralmente você só vai observar mesmo quando há reclamação. Então você vê mais o caso assim, mais comum em adultos, da juventude, ou seja, da juventude para cima, né? E aí você vai encontrar. E raramente você encontra um jovem falando sobre isso. Então, quando se pesquisa mais a idade adulta, né? E aí uma das coisas que vai se tratando, ainda mais o jovem hoje que faz bastante exercício físico, né? Ele trabalha tem as suas atividades físicas ali acompanhadas. Então, a gente quase não ouve falar do jovem que está sentindo dor, né? Pelas extremidades, no corpo, a não ser que tenha a doença do lúpus. Aí é outra coisa. Sim. Já a gente vai entrar também para conhecer um pouquinho do lúpus, né? Mas eu queria que você me respondesse de uma forma assim mais simples e mais entendível, vamos dizer assim, né? Por que a fibromialgia, um dos tratamentos dela tem que ser com psiquiatra mesmo, né? Qual a ligação disso diretamente que tem, né, dessa doença com o psiquiatra? Eu sei que o senhor já explanou alguma coisa aí, mas eu queria que o senhor fosse mais explícito, vamos dizer assim. Ok. A pessoa chega no clínico e fala assim, doutor, ou vai no neurologista e fala assim, me dá um calmante para eu dormir, né? Uma das coisas que afeta aqui, que a gente vai observar, é a mudança no padrão do sono. São as consequências, das questões. Então, um dos medicamentos que você vai observar que o psiquiatra pode ajudar é justamente nesse momento de ter um relaxante para que ele possa, assim como tem o relaxante muscular, ele tem os medicamentos ansiolíticos para poder cuidar e ele poder descansar, poder ter uma noite, uma qualidade melhor de sono. Então, precisa do acompanhamento psiquiátrico. Ele vai, geralmente, o clínico, o neurologista, ele vai dar orientação, ele vai falar. Então, por isso que é uma equipe multidisciplinar para vivenciar isso. Já o psicólogo, como o psicólogo não passa medicamento, às vezes as pessoas acham que passa, mas não passa, vamos lembrar. E a nossa função é a pessoa conseguir trabalhar ali e se perceber, né? É muito normal, né? O simples, a gente falar para a pessoa que ela precisa ter uma atividade física para poder ajudar. É claro que não pode ser nada extenuante, mas ela precisa de um acompanhamento para que o organismo também se adapte, ela possa dar conta disso. Uma coisa é você falar. Agora, a outra situação é a pessoa que no momento da crise de dor, ela vai dizer que não vai fazer, não vai conseguir. Então, quando ela está no setting terapêutico, se conversa sobre quais são os benefícios, se conversa sobre a importância de tudo isso e como ela está se sentindo nessa situação, como que ela se vê no mundo, como que ela pode trabalhar esse sentimento do qual ela tenha um diagnóstico que tem uma fibromialgia, né? Mas ela sente a dor. Então, como é que você vai trabalhar isso daí? Com o clínico, com o psiquiatra que vai te ajudar na qualidade, né? Às vezes você precisa de um antidepressivo, dependendo da circunstância em que você está, ou do grau de depressão ou ansiedade que você está vivenciando, você precisa do psiquiatra.
Então, na forma mais simples, pastor. Muito bem. É que eu lembro que essa minha prima, quando ela chegou aqui, né, e ela retornou para o Brasil, né, ela já foi tratar com um psiquiatra, né, e assim, e aí uma das coisas, né, que ela, acho que talvez uma das resistências, né, vamos dizer assim, até da parentela e tal, foi exatamente essa, né? Ela fala, poxa, assim, mas como assim, né? Tem que tratar com psiquiatra, né? E tem esse preconceito, né? Quem vai tratar com psiquiatra é porque tá doido, né? Então, infelizmente porque antes isso, era né? isso, né, pastor? Não é? Então. Antes era assim. Mas eu acho que ainda existe, viu, doutor Ignaldo? Isso não tem muito tempo. Eu acho que isso deve ter, sei lá, se tiver 5 anos é muito. E então assim, sei, é mais ou menos isso, 5 anos. Então assim, isso lá na Europa, né? Então ela falou que quando ela começou a sentir os sintomas da depressão, daquela angústia e tal, que a primeira coisa que ela ouviu do marido foi que isso era a arrumação de quem, né, tinha a mente vazia, cabeça vazia, que não tinha, né? Ou seja, não tinha um boleto para pagar, mais ou menos era isso, né? Que ele quis dizer para ela. Então isso bloqueou, né? E ela trabalhava secularmente também e tal. Mas isso a bloqueou de uma forma, né, terrível. E hoje a gente vê que talvez, eu acredito que ainda podem existir, principalmente nas famílias mais tradicionais ou famílias mais de faixa etária, vamos dizer aí, de 40 anos, né? Eu acho que ainda tem essa resistência, vamos dizer assim, da parte da parentela, né, de admitir que você precisa de um psiquiatra, né? E sendo que não, né? Eu queria que o senhor, inclusive, falasse um pouco sobre isso, né? Sobre a tranquilidade. Aliás, a necessidade que qualquer um de nós podemos ter, de repente, de estar tendo um acompanhamento ou uma conversa, né? Inicialmente com um profissional da área psiquiatra, né? Sim. É interessante observar porque, geralmente, quando se procura, é porque já tem algum distúrbio, alguma dificuldade, algum problema que está acontecendo ali e a pessoa já foi ao médico e faz os exames, faz aquela anamnese, se cuida e está tudo bem, né? Aparentemente, mas a dor está ali, a dificuldade está ali. Então, o que o médico vai fazer? O clínico ele vai orientar para que a pessoa procure um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, para poder alcançar aquilo que está acontecendo. Ele não vai falar em momento algum, ele sabe aquilo que está ali. Então, os de fora, a interpretação leiga, né? A interpretação de fora que vai dizer assim, a pessoa está ficando louca, né? Que era essa ideia que se tinha antes. E muitas vezes a pessoa acaba preferindo tomar os medicamentos que o outro toma. Então, uma das coisas importantes, por que você deve procurar um psiquiatra quando for recomendado? Você às vezes está passando num quadro depressivo muito forte, muito severo, uma ansiedade, você já não está conseguindo regular, controlar, né, as suas emoções, você está vivenciando e você pode chegar num nível de ansiedade de ter até uma crise de pânico. Nós já falamos um pouco sobre isso. Ou então você pode entrar num momento depressivo tão grande que você vai, o organismo já desgastando tanto que você começa a não querer sair, você não quer mais tomar banho, você não tem energia para isso, né? Então, claro que tem toda a explicação clínica, psiquiátrica em relação a isso. Estamos falando de uma forma geral. E aí, quando você procura o psiquiatra e começa a relatar o que você está sentindo, ele vai trazer a medicação ou vai procurar trabalhar com você e ajustar a melhor medicação para você conseguir voltar a dar conta de tudo e se reorganizar. Quando ele fala que você vai procurar e deve procurar um psicólogo, por quê? Só medicamento não é suficiente. É porque você vai para a terapia e você vai começar a conversar e você vai começar a trabalhar e se conhecer, se avaliar e poder, sem nenhum pré-julgamento, sem nenhuma questão de valores, é a questão de você observar por que você chegou e como você chegou naquela situação e que você pode trabalhar. Então, por exemplo, a pessoa chegou na situação, nós estamos falando da fibromialgia, começou a sentir aquela dor intensa, começou a fazer exame, o corpo está doendo,
está sentindo aquela angústia ali também junto, o organismo está demandando várias circunstâncias ali de dor, e aí o cansaço que está acontecendo ali, e aí a pessoa ele começa o tratamento com o clínico ali, com o especialista da área, e ele é encaminhado para o psiquiatra, que vai trabalhar agora as questões emocionais, que ele vai entender, né, o que está acontecendo com ele, vai poder descansar, e quando ele vai procurar uma terapia, ele vai começar a conversar sobre isso daí. Então, é um trabalho que vai sendo restabelecido a qualidade de vida da pessoa, e ela poder também se prevenir para não cair no mesmo quadro. Então, ela melhora a qualidade de vida, ela toma novos rumos na história de vida dela e passa a viver melhor. Então, é importante por causa dessas questões. Então, tomar medicamento não é ruim, a pessoa tem medo. O problema é que muitos têm medo de, eu vou ficar dependente. Há pessoas, nós já falamos, que vão precisar o resto da vida estar tomando um certo tipo de medicamento. Outras não, elas conseguem se regular e vai ser feito o desmame, o acompanhamento até que ela possa continuar sua vida sem o uso do medicamento. Mas hoje nós vemos, por exemplo, eu já falei aqui, pressão alta. Né? Pressão alta, a falta de exercício muitas vezes causa, tem pessoas que já têm a propensão, já tem isso para ter a pressão alta. Então ela vai tomar medicamento, eu tomo, né? E eu vou ficar preocupado porque eu prefiro cuidar da minha saúde. E aí eu vou trabalhar isso, não vou ficar brigando contra a minha saúde por causa dos conceitos e preconceitos, pastor. Muito bem, então tá aí, conversando um pouco sobre a fibromialgia, né? Se você de repente se identificou, né, com alguns daquilo que a gente tem falado aqui, então cabe a você começar a procurar aí um tratamento e tal, né, para que a coisa não descambe para algo mais profundo e mais grave, né, doutor Aguinaldo? Agora, sim. Doutor Aguinaldo, eu queria que o senhor falasse então, já que, né, nós estamos aqui, agora sobre lúpus, eu não particularmente, eu ouço muito falar, né, do lúpus e tal, que o lúpus ele normalmente ele detona com a imunidade do corpo e por conta disso você pode ter outras enfermidades e tal. Queria que você também falasse, já desse aí uma introdução sobre o que é o lúpus. Tem alguma ligação com o emocional também das pessoas? Afeta o emocional, sim, pastor. E quando a gente vai acompanhando, pelo menos as pessoas que eu soube do diagnóstico, pude acompanhar, geralmente, além da dor que a pessoa sente, o cansaço, a fadiga, as questões físicas que a pessoa vivencia, tem aquela questão também da dificuldade de falar, que tenha esse diagnóstico, de vivenciar tudo isso, né? Então, existem alguns tipos de lúpus, né, que vai afetando o corpo. Então, isso aí é a parte clínica, eu não vou entrar mais, mas alguns sintomas que a gente vai pesquisando sobre ele, né? Por exemplo, como é uma doença autoimune, ela causa febre, ela causa cansaço e fadiga constante, né? Ela traz aquelas erupções cutâneas avermelhadas, né? E a pessoa vai sofrendo com isso. Às vezes, imagina você estando com um inchaço ou alguma coisa que os outros vão observando, né? Como que a pessoa fica meio sem jeito, então se esconde. Olha só as questões emocionais acontecendo aí, né? Quando surgem aquelas lesões, né? Por causa do sol, por exemplo, a pessoa tem que tomar alguns certos cuidados, né? Tem as dores nas articulações, né? A falta de flexibilidade, mas o que a gente ouve muito e percebe muito, a pessoa fica, até por causa também dos medicamentos, vão acabar acontecendo isso, aquele inchaço nos membros do corpo, né? As dores, a questão até no respirar, dor de cabeça. Então, essas questões que vão acontecendo, muitas pessoas não gostam até mesmo de falar, né? E é aquele detalhe, todo mundo quer vivenciar, quer estar bem. Né? Esses dias eu estava observando sobre uma pesquisa, já vem algumas pesquisas acontecendo, né? Mas principalmente as pessoas que mostram nas redes sociais a questão de estar bem, né? Aquele mundo cor-de-rosa.
E nós sabemos que somos seres humanos, temos dificuldades que são limitações físicas, e temos as limitações também emocionais, fisiológicas, né? Então, é importante estar atento em relação a essas questões emocionais. Então, a pessoa que tem o lúpus, que tem precisa desse tratamento, que demanda na família também, né? Os cuidados, e às vezes ela não quer ficar na dependência do outro, mas depende. Imagina a pessoa naquele dia que está no momento mais doloroso do corpo, que é difícil de lidar com aquele momento, né? Ela está inchada, está passando alguns problemas e fica aquele medo também, né? Então, há tratamento? Há o tratamento, há todo o cuidado e busca-se sempre a melhor qualidade de vida. E aí, como que você vai lidar com isso? Como que a pessoa vai lidar com isso no dia a dia? Ela já tem um diagnóstico, ela está com todos os sintomas, ela já tem um gasto elevado, porque a gente passa também que aí entra a questão financeira, que não é tão fácil também, a gente sabe que é difícil para todo mundo. Então, tudo isso afeta emocionalmente. Tudo isso traz um momento de baixa autoestima, né? Aquele mal-estar emocional, não só físico, mas emocional também. Então, como lidar com tudo isso aí, pastor? Essas são as dificuldades emocionais que vão surgindo. Nesse caso aí, a pessoa ela poderá ter, né, vamos dizer assim, um problema emocional já por conta de que ela foi diagnosticada com a doença, né? Que eu acho que é um pouco diferente da fibromialgia nesse sentido, que a fibromialgia começa com o emocional e depois passa para fibromialgia, não é isso? A fibromialgia, vamos lembrar um pouquinho. A pessoa, muitas vezes, ela já está até sentindo a dor, ela só não conseguiu entender o que está acontecendo. Só que tem uma diferença, ela não é uma doença autoimune, é uma síndrome que pode ser amenizada com os exercícios, com cuidado, mas até que a pessoa consiga entender o que ela está passando, ela vai vivenciar aquele estresse, aquele mal-estar, então, e pode estar mais ligado a estar vivenciando isso. Porque quando você olha tanto a fibromialgia quanto o lúpus, por exemplo, não se fala, a gente vai pesquisando, até então não fala assim, aconteceu por causa disso, né? Você deixou de cuidar desse detalhe aqui e aconteceu. Não necessariamente se observa isso, mas se observa sim. E aí eu tenho que deixar para os clínicos, né, trazerem essa resposta em relação de onde começa. Mas o emocional está muito ligado aí. E aí é interessante, pastor, quando esse ponto que o pastor traz, o seguinte: a pessoa já está diagnosticada, por exemplo, com lúpus, e ela tem assim acaba sendo mais severo como ela olha para si e como ela se vê no mundo, né? Essa é a maior dificuldade, até mesmo porque ela vai ver a deformação no corpo, ela vai ver os inchaços que não aparecem na fibromialgia, né? Ela vai sentir a dor, o estresse está ali, ela vai mudar sua qualidade, mudar sua rotina e vai conseguir não sentir mais aquelas dores. Já o lúpus não. Vai ter um momento de crise, vai ter aquele momento que o corpo vai entrar naquela crise e ela vai tomar medicamento e vai inchar, vai mostrar, vai aparecer para os outros, sem contar também que ela sabe que a primeira coisa que vão falar, olha, não tem cura, né? E você precisa se cuidar. E essas dificuldades afetam o emocional. Sim. E, doutor Aguinaldo, e como que a pessoa adquire o lúpus? Então, essa questão que aí eu deixo mais para os clínicos, né? Mas uma das coisas que a gente vê nas pesquisas, que o lúpus, ela por ser uma doença autoimune, ela vai atacando, né, aquelas células do sistema imunológico que saem daquele controle e passam a atacar as estruturas saudáveis do próprio organismo da pessoa. Então, é uma questão que vai afetando, né, todo o sistema da pessoa e vai alterando, né, ali o corpo da pessoa de forma completa. Agora, como que você vai observar? Quando que começa? O que acontece? Eu não pesquisei dessa forma. Eu preferi já pegar da pessoa já, né, com o diagnóstico.
Sim. O que me trouxe a curiosidade, porque a gente estava falando da fibromialgia, e a curiosidade é justamente por também já ouvir algumas pessoas, alguns familiares que já têm esse diagnóstico de lúpus e ver a luta que a pessoa passa muitas vezes, né? Eu não só aqui no DF já vi, mas quando eu estava em Barra Mansa também, e tinha conhecidos que falavam, olha, tinha dias que não conseguia sair de casa porque a crise, a dor estava muito grande. E vai atrás de médicos, estava gastando uma fortuna, né? Como nós vamos dizendo assim, ela atrás de uma melhora, de poder ter melhor condições. E essa pessoa depois tinha conseguido um bom tratamento que ajustou para o organismo dela, e ela estava voltando, pelo menos dentro de uma limitação, trabalhar, fazer os seus novamente o que ela fazia no seu trabalho do dia a dia. Muito bem. Esta doença em específica, essa lúpus, né? Ela judia bastante da pessoa, né, doutor Aguinaldo? Assim, os sintomas dela, né, vamos dizer assim, pelo corpo da pessoa, né? Esses inchaços, essas manchas, esses negócios esquisitos que a pessoa aparece. Acho que até por isso que a pessoa fica mal também psicologicamente, né? Sim, e às vezes é como que a gente se vê no mundo e como o outro vê a gente, né? A gente, como eu falei, a gente gosta de ver o mundo cor-de-rosa, ou aquele mundo tudo perfeito, tudo bonitinho, encaixado, tudo nos seus devidos lugares, mas somos seres humanos. E aí temos as limitações, as dificuldades, os problemas, e não só o lúpus, como qualquer outro diagnóstico de uma enfermidade, principalmente das doenças autoimunes, o lúpus é uma delas, uma doença autoimune. Então, a gente sabe que a pessoa vai ter aquela limitação e ela vai ter um momento que ela vai ficar muito aborrecida, e é a questão emocional. Quando ela está preparando, imagine aquela pessoa preparando uma viagem, preparando encontrar com um familiar, e é o período que ela entra em crise. É um período que o organismo dela vem com uma outra demanda, ela precisa agora mudar todo o seu contexto, né? Então, a gente observa assim, a pessoa começa se achando a pior pessoa do mundo, começa a se achar péssima. E ela precisa, então, de que tenha alguém que a ouça, ela possa falar sobre isso, que ela possa conversar sobre isso, né? No familiar, a gente fala uma coisa, pastor, que geralmente quando você tem alguém enfermo dentro de casa, os familiares acabam também ficando enfermos se não se cuidarem. E muitas vezes tem pessoas que vão ficando tão estressadas que ela não ouve, ou ela fala, você toda hora só está reclamando, e acaba que a pessoa que está sentindo aquela dor, ela vai dar uma resposta às vezes grosseira, que é o que ela pode fazer naquele momento, ela vai falar, porque não é você que está sentindo essa dor, sou eu, e começa aquele mal-estar, e depois aquela pessoa que está vivendo isso, ela se fecha. Olha só e por isso a gente pensa assim, a pessoa já tem o diagnóstico, ela já sabe que ela precisa de cuidado, ela sabe que é uma doença crônica, né? Falando em relação ao lúpus e as doenças autoimunes, e que em uma hora ou outra ela vai depender de alguém. E aí, se ela não conseguir trabalhar isso nela, ela pode chegar um momento que ela não quer ajuda, e ela vai se fechando, vai ficando depressiva, vai se achando a pior pessoa do mundo, e vai se sabotando, deixando ficar até pior, porque vai piorar a sua saúde e ela vai desistindo da vida. É esse cuidado que a gente precisa trabalhar dentro das questões emocionais. Muito bem. E igual a fibromialgia, ela também não é contagiosa, né? Não, a gente precisa estar atento em relação a isso, porque o que está de fora, ele sempre vivencia o estranhamento, né? E quando eu falo estranhamento, porque a pessoa que está vivendo uma crise, e olha como que é muito... a pessoa, sem perceber, ela faz um comentário, e o outro que está vivendo a enfermidade tem duas coisas: ou ela vai se justificar, ou ela vai se sentir muito mal mesmo justificando, né? Ou não vai querer justificar. A pessoa chega lá e fala assim, você engordou, e na realidade ela está vivendo um inchaço por causa dos medicamentos de algum momento que está ali. E aí, e olha que a dor, né, cutânea, ela é pior. Então tem pessoas que não podem receber um abraço, que não pode ser tocada, e aí você ainda já vivencia isso em relação ao lúpus.
Em relação à fibromialgia, a pessoa sente aquelas dores nos ossos, aquelas dores internas, mas começa a fazer exercício e aí ela vai começando todo o cuidado e todo o trato e ela consegue sair daquela situação e viver melhor. O exemplo você já tem, o pastor tem em casa, né, na família. E já se você encontrar alguém e conversar com ele que tenha na família uma pessoa que tem fibromialgia, ele vai ter que estar atento e ser paciente. Porque, e eu falo paciente, assim, naquele momento que a pessoa está em crise, ela só quer cuidado. Respeite ela, esteja junto com ela, né? Entenda que a dor é dela. Aí eu posso dizer muitas vezes, olha, eu não consigo sentir a dor que você está sentindo, né? Porque não é no meu corpo. Mas se eu puder te ajudar, estar aqui junto com você, pode contar comigo. O que muitas vezes a pessoa precisa é justamente isso, porque o outro vai, compra o medicamento, trabalha, faz tudo que é possível, mas ela precisa às vezes de expressar, verbalizar tudo aquilo, jogar para fora aquela frustração da vida que está acontecendo ali. O senhor falou lá no início, doutor Ignaldo, sobre a fibromialgia, a questão de, como é que eu posso dizer, sobre o ambiente em que a pessoa está vivendo, né? Que isso também pode influenciar na questão do desenvolvimento ou do acontecimento, vamos dizer assim, da doença. E o lúpus também é igual? O lúpus também, o ambiente influencia para que a pessoa também venha a desenvolver essa enfermidade? O que vai acontecer e que a gente observa é que, vamos lembrar, ela já tem, estou partindo já do momento que ela já tem o diagnóstico. O que o ambiente vai influenciar são as questões depressivas, a angústia de você não poder sair, de não poder lidar com algo que você gostaria de fazer, ou até mesmo ter que mudar os seus planos, né? A gente estava falando da fibromialgia, quando o pastor falou do ambiente, me fez lembrar o seguinte, que a pessoa que tem a fibromialgia, ela passa por aquelas intensidades da dor, né? Pode começar leve e aumentar, ela acaba sendo mais intensa no final do dia, mas também pode ter de manhã, então essa dor profunda, né? Aquela dor nos ossos depois de um dia extenuante, depois daquele estresse, ela sentia aquela dor profunda, né? Uma dor intensa naquele final do dia, aquele cansaço, e pode acontecer na hora que ela acorda. Mas a pessoa que tem o lúpus, ela já tem a dor por causa a questão cutânea, né? A questão da pele, dos órgãos, até órgãos internos, né? Então a pessoa já está vivenciando aquele processo que eu vou dizer, um processo inflamatório, de dor, de febre, e às vezes a pessoa não pode tocar, e sem contar, como o pastor lembrou muito bem, às vezes aquelas manchas ou que apresenta aos olhos dos outros. É muito desconfortável, a não ser que você já esteja bem resolvido com o que você está vivenciando, mas é muito desconfortável quando, vamos lembrar ali, você de repente esbarra em alguma coisa nos seus lábios ali e há um inchaço, né? Fica meio estranho. E a pessoa que está de fora, ela fica assim olhando direto, não vai conseguir mudar o olhar, ela vai olhar. Então você fica desconfortável como que os outros estão te vendo. Então a realidade é essa, a pessoa às vezes não quer falar que está sentindo dor, às vezes ela não quer falar do que ela está vivenciando, e ela se sente desconfortável de sair, de estar do lado de fora, né? E às vezes um comentário, e a gente ouve muito bem, né? Então assim, às vezes você está num local e um comentário que é feito fora de hora, citando aquela circunstância, às vezes até outro caso, que tem pessoas que acabam com a síndrome persecutória. E aí a pessoa se sente mal. Então a realidade não é contagioso, não passa de um para o outro, mas a gente é afetado emocionalmente conforme nós somos olhados, como somos vistos no mundo, mas também como nos vemos no mundo. Porque normalmente quando a pessoa chega que ela tem alguma doença, né, de pele visível, por exemplo, né? Ou seja, alguma manifestação de alguma enfermidade cutânea, vamos dizer assim, né? E que as pessoas estão perto ou percebem, a primeira coisa que vem na cabeça é que o que raio é isso? Será que isso é contagiante, né? Será que isso pega? E aí você, o teu alerta, né? O alerta do teu corpo, do medo do cérebro e tal, é o quê? Você dá pelo menos um passinho para trás, né? Ficar ali, meu Deus, o que é isso e tal, né?
E quando é alguém que você convive, conhece e tal, aí beleza, que você vai ter a tranquilidade de conversar e se aprofundar mais sobre o assunto. Mas quando você está em algum lugar que chega alguém que tem algo, né, que chama a atenção, e infelizmente somos assim, chama a atenção mesmo, né? Normalmente a grande maioria das pessoas dá um passinho para trás e fica ali, que é isso, né? E esse é um dos, acho que deve ser horrível, né, para a pessoa que tem uma enfermidade dessa. Eu convivi com uma pessoa que ela tinha, quando ela ficava estressada emocionalmente, ela desenvolveu crises de psoríase, né? E quanto mais ela agitada ela ficava, mais a pele dela, assim, ficava algo mesmo assim que dava muita dó até, sabe? Porque era algo muito feio, nas costas, na cabeça, era algo horrível, né? E era tal da psoríase e totalmente emocional. Mas quem chegava perto e olhava, né, ficava assim, meu Deus, que negócio, né? Que coisa é essa e tal? E eu lembro que dos comentários da pessoa que passava por isso, né, era exatamente esse, né? Que ele sentia essa reação das pessoas. E deve ser muito ruim, né? Você se sentir assim, né? E isso leva a gente a observar nos observarmos, né? Assim, como é que eu estou olhando o outro? Qual é a minha empatia? O que eu posso... muitas pessoas às vezes não querem que se tenha pena dela. Ela só quer ser respeitada Sim. E eu também preciso estar atento que se de repente eu achei estranho, eu quero ter a oportunidade, se possível, de dizer do meu estranhamento, mas estar com a pessoa ali e poder ajudar naquilo que for necessário. Então a melhor coisa a fazer é justamente isso, você começar a se observar como que você lida com as circunstâncias externas, principalmente que a gente pode um dia estar numa situação dessa. E aí? Exatamente. Não queremos, né? Mas e se for comigo, como é que eu vou fazer? Como eu gostaria de ser tratado ou visto, né? Então, Sim. Tem pessoas que têm mais facilidade de poder falar sobre isso e lidar com a circunstância, mas tem pessoas que assim fica muito difícil e fica lá naquela lamentação, por que aconteceu comigo? Eu não merecia estar aqui no meio do pessoal. E é essas as dificuldades emocionais que precisam ser trabalhadas, precisam ser ditas, colocadas para fora, pastor. Muito bem. Bom, doutor Aguinaldo, já estamos aqui praticamente a 1 hora do nosso bate-papo, né? O tempo voou mesmo. E para você que está aí nos ouvindo, se você tem perguntas e gostaria de ter respostas, no próximo programa o doutor Aguinaldo vai estar respondendo as suas perguntas. Você vai mandar aqui para o nosso WhatsApp 11 9 3003 03 16. Tem mais alguma coisa, doutor Aguinaldo, você gostaria de acrescentar sobre estas duas enfermidades aí? Só uma observação, né, que as redes sociais elas são muito boas. Sim. Mas muitas vezes a pessoa vai lá no Dr. Google e pega as informações e quer se automedicar. Não. Nesses casos, procure ajuda. Não tenha vergonha. Cuidado, né? Vá ao clínico, faça o seu check-up, vá ao psiquiatra se for encaminhado, vá ao psicólogo, conversa, se conheça, né, até mesmo para que você possa tratar e viver melhor, tá? Ter uma melhor condição. Então a gente tem que tomar cuidado realmente, porque a gente vê muitas pessoas, pastor, quando tem, e uma das coisas que eu já falei aqui, eu gosto de lembrar, e eu tô partindo de um diagnóstico, né? O diagnóstico, ele passa, quando a gente encontra com muitas pessoas, é um rótulo. A pessoa chega para nós e fala, eu tenho isso. Quem que te falou que você tem isso? Então, como é que você está lidando com isso agora? Então, vamos trabalhar tudo isso. Então, o setting terapêutico, ele é importante para esse momento, e muitas vezes a gente vai sempre perguntar, né, como é que estão os exames clínicos, o que ela tem feito, como é que está a saúde dela, e isso é importante a cada dia. Então fica esse alerta, essa ajuda aí, e um abraço a todos que estão nos ouvindo, e se tem, conforme o pastor Elber acabou de falar, se tem alguma curiosidade que a gente possa ajudar, estamos aqui para trabalhar junto com vocês. Muito bem. Doutor Aguinaldo, obrigado mais uma vez pela tua participação aqui junto com a gente. Quinta-feira que vem a gente vai estar de volta. Já tem um assunto para a semana que vem? Não, ainda não vou falar o assunto da semana que vem, não. Vamos trabalhando sempre as questões emocionais, mediante os diagnósticos, e a gente vai observando e trabalhando junto aí, tá bom? Maravilha.
Então, quinta-feira que vem, permitindo Deus, estaremos de volta aqui com mais um No Divã da Rede com o doutor Eguinaldo Pinheiro. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Bom fim de semana. Abraço aí para todo mundo que está aí junto contigo aqui em Brasília, né? Para toda a tua família, em nome de Jesus. E ao povo lá de Barra Mansa, que está tudo ligado aqui na rede. Ok, pastor, muito obrigado. Um abraço aos nossos ouvintes e toda essa equipe maravilhosa aí da Rede 316. Valeu, meu irmão. Forte abraço e até lá. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.